Olá, gente. Como eu havia prometido, gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o significado, a natureza do casamento à luz do ensino da palavra de Deus. Naturalmente, quando pensamos nisso, nós temos que começar pelo começo. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18, o texto sagrado diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Observe nesses primeiros versículos algumas coisas bem interessantes. Em primeiro lugar, a ideia do casamento é uma ideia divina. Casamento não é resultado de um construto social, de uma percepção humanista evoluída que em determinado estágio da convivência foi inventado pelos homens para proteger a propriedade, como, por exemplo, a teoria marxista tenta nos ensinar. Absolutamente. Casamento é uma ideia divina. Foi o próprio Deus que idealizou o matrimônio. A palavra de Deus diz que tudo que Deus criou é bom. E em Gênesis, capítulo 1, verso 31, quando o Senhor avalia a sua criação, nós temos a seguinte expressão: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Até que chegamos no verso 18 do capítulo 2, e pela primeira vez, o olho do Senhor percebeu alguma coisa que não era boa, o que era que o homem estivesse só. Portanto, Deus criou o casamento, idealizou o casamento, um projeto particular com um propósito divino. O propósito é acabar a solidão, para que o homem, cabeça da criação, regente da criação, o administrador divino, o mordomo de Deus neste universo, ele não sofresse solidão. Esse era o propósito de Deus. Interessante também a forma como o Senhor cria essa companheira. O texto diz que Adão nomeou os animais do campo, as aves dos céus, que já existiam em pares. Adão observou cada um deles, não foi um ato aleatório para dar nomes. Adão tentou encontrar substantivos que correspondessem às características dos animais. Adão foi criado um homem completo, com inteligência. E à medida em que ele nomeava os animais, ele percebeu que estava sozinho. Deus preparou o coração do homem para receber a sua esposa. O texto diz, então, que o Senhor Deus resolveu trazer para o homem uma auxiliadora idônea, isso é, uma companheira que correspondesse à sua necessidade. Observe que a mulher, ela é diferente do homem, embora compartilhe a mesma natureza, e especificamente e especialmente compartilhe a imagem de Deus. Mas Deus não criou outro homem, porque os dois, sendo absolutamente iguais, não se complementavam. Então ele criou alguém que era semelhante, mas que tinha as diferenças de modo que pudessem se complementar. Esse foi o projeto de Deus, o projeto original de Deus para o casamento, conforme encontramos aqui em Gênesis capítulo 2. Pessoas distintas, mas que se correspondem, uma auxiliadora idônea. A maneira como o casamento se concretiza também é interessante. Lembre-se que Deus foi quem realizou a cerimônia. O Senhor fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Primeira cirurgia geral aconteceu aqui. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Adão foi o único homem que foi dormir solteiro e acordou casado. Mas ele achou muito bom isso. Verso 23 diz: E disse o homem, esta, afinal, observe que ao contemplar a sua mulher, Adão percebe que ela é uma auxiliadora que lhe corresponde. Por isso, afinal, até que enfim, não havia nenhum ser criado que pudesse corresponder
a necessidade emocional, espiritual e física do homem. Precisava ser alguém que pudesse, como a Bíblia diz, ser uma auxiliadora idônea. Por isso Adão diz: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se a varoa, ou mulher, porquanto do varão foi tomada. Veja que Adão está dando um nome para a sua esposa que corresponde à natureza dela, assim como ele fez antes, quando nomeou os outros seres vivos. Verso 24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Interessante, o casamento se concretiza mediante um compromisso. Quando Adão diz: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele está dizendo: ela é uma extensão de mim, é parte de mim. Eu estou me comprometendo com ela. Adão está fazendo uma aliança. E logo em seguida o texto diz: é por isso que o homem deixa pai e mãe, isso é, rompe esse compromisso familiar anterior e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casamento se concretiza mediante um compromisso, uma aliança. É por isso que na cerimônia de casamento nós temos aquele momento singular, que é o coração da cerimônia, que é o momento dos votos, o momento em que os dois vão responder à famosa pergunta que nós esperamos que cada um deles responda com sim. Estão fazendo um voto, estão fazendo um compromisso. A essência do casamento é o compromisso. Por isso que a característica principal de alguém que deseja casar, geralmente quando aconselho jovens que estão se preparando para o casamento ou mesmo estão pensando no futuro mais distante, pergunta é: o que é necessário para casar? O que eu devo buscar no meu candidato ou na minha candidata para que eu tenha tranquilidade e dê esse passo adiante? Geralmente a minha resposta é: procure saber se esse candidato ou candidata é uma pessoa de sim, sim e não, não. Uma pessoa madura para fazer um compromisso e cumprir esse compromisso até que a morte o separe. Caráter, maturidade, disposição de fazer, de cumprir aquilo que é comprometido, de cumprir os termos da aliança. O salmista diz que o homem que teme ao Senhor, ele se compromete, ele jura com dano próprio e não se retrata. Isso é extremamente essencial. O casamento se concretiza mediante um compromisso. E nós vemos que o casamento é selado, esse compromisso é selado pela intimidade conjugal. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nesse momento, portanto, o casamento está, a união, o compromisso verbal que foi proferido, agora ele vai ser ratificado, confirmado, selado pela intimidade dos dois, que a palavra de Deus diz que eles se tornarão uma só carne. É algo maravilhoso, misterioso, sob a bênção de Deus, quando um homem e uma mulher que já se comprometeram em aliança podem selar essa aliança por meio da intimidade conjugal. Portanto, Gênesis capítulo 2 nos dá os princípios básicos essenciais para o casamento. Há muitas vozes hoje acerca disso e vozes contrárias à palavra de Deus. Muitos casamentos estão sofrendo porque as pessoas estão ouvindo as vozes do mundo e não a voz do Senhor. Casamento não é uma ideia humana, não é um construto social, é um projeto de Deus. O casamento tem um propósito claro. Eu vou casar para eu ser feliz. Não, não é esse o propósito. O propósito é para que haja companheirismo, intimidade, a ponto de nenhum dos dois sofrerem solidão. No casamento, os dois devem ser os melhores amigos. Casamento acontece entre pessoas distintas que se complementam, entre um homem e uma mulher, e se concretiza mediante um compromisso, uma aliança, sendo selado pela intimidade conjugal, sob a bênção de Deus. Esses são os elementos centrais que a palavra de Deus apresenta acerca do casamento. Se nós observarmos esses princípios, nós poderemos viver melhor o relacionamento conjugal e ajudar aqueles que também estão enfrentando dificuldades. Escute a voz de Deus e aplique a verdade de Deus no seu relacionamento conjugal.
Deus te abençoe.